bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o professor Tiago Andrade e estamos chegando aqui no canal Matemática Bulando com mais um exercício e dessa vez o assunto é geometria espacial, uma questãozinha da UERJ, questão discursiva da prova de 2020. Antes da gente fazer a questão, já chega aí freneticamente deixando aquele like no nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Não é inscrito? Se inscreva e acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os exercícios que nós resolvemos aqui para ajudar você a conquistar a sua tão sonhada aprovação no vestibular. Então vem comigo, vem ser feliz. Queridos, o exercício já está aí no nosso quadro e diz para a gente o seguinte: no cilindro circular reto representado a seguir, observam-se dois cones congruentes de mesmo vértice, cujas bases coincidem com as bases do cilindro. Sabe-se que o cilindro tem raio da base de 10 centímetros e altura de 20 centímetros. Aí tem o desenho aí do sólido que ele está mencionando. Calcule em centímetros, primeiro, a altura de um desses cones e, em seguida, determine em centímetros cúbicos o volume da região interior ao cilindro e, ao mesmo tempo, exterior aos cones. Bom, queridos, essa questão tecnicamente é uma questãozinha complicadinha, tem umas pegadinhas aí, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas. Então, vamos escrever do seguinte modo esse exercício. Bom, deixa eu ver se está visível aí, tá? Então, primeiramente, aí, o que nós temos, né? Nós temos inicialmente um cilindro. Então, vamos escrever aqui cilindro. E nesse cilindro, a gente consegue perceber lá no enunciado e também pelo desenho que o raio do cilindro é de 10 centímetros e que a altura do cilindro é de 20 centímetros. Ele menciona que você tem dois cones. E os dois cones congruentes, iguais, o raio do cone é o mesmo raio do cilindro, que vale 10 centímetros, uma vez que eles têm a mesma base, né? Ou seja, olha, esse raio de 10 centímetros aqui, ele é o raio do cilindro, mas também é o raio do cone. E a altura é H, só que essa altura H é exatamente o que ele quer. Lá no meu desenho eu consigo perceber, por exemplo, que aqui está a altura do cone e aqui nós temos a outra altura do cone. É óbvio, digamos assim, é de fácil visualização que essa altura aqui, somada com a altura de baixo, ó, essa altura somada com a altura de baixo, tem que ser igual à altura do cilindro. Então, a primeira coisa que você teria que fazer nesse exercício é você falar que o dobro da altura do cone é igual à altura do cilindro, ou seja, o dobro da altura do cone é igual a 20 centímetros. E 20 dividido por 2 me dá 10. Quer dizer que a altura do cone, a altura de cada cone, é de 10 centímetros. Aqui nós já resolvemos a primeira parte, que ele queria a altura de um desses cones. E é perceptível, é visível lá na imagem. Agora, ele quer o volume interior ao cilindro e exterior aos cones. Então, no caso, o que ele quer é que a gente calcule o volume interno ao cilindro e externo aos cones. Então, nesse caso, o volume que ele quer seria calculado da seguinte forma: teria que pegar o volume do cilindro e subtrair o dobro do volume do cone. Por que você vai subtrair o dobro do volume do cone? Porque você tem dois cones. Você tem um cone com um vértice virado para baixo e um outro cone com um vértice virado para cima. E desse modo a gente vai conseguir, então, fazer a nossa questão, desenvolvendo essa expressão. Então, ao desenvolver essa expressão, o volume vai ser igual. Bom, vamos lá. O volume do cilindro, vou calcular aqui no cantinho, o volume do cilindro é a área da base, que seria πr ao quadrado, vezes a altura. Então, o sólido, o cilindro, tem duas bases, o volume é através do princípio de Cavalieri, a área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes a altura. Nesse caso aqui vai ficar π,
que multiplico o raio, que é 10 ao quadrado, vezes a altura, que dá 20. 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 20 me dá 2.000. Então, 2.000 pi centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. Então, vai ficar aqui 2.000 pi centímetros cúbicos. Menos, agora, o dobro do volume do cone. Agora, quem é o volume do cone? Vamos lá. O volume de um cone, ele é a área da base, que vai ser πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Todo sólido que tem uma base e uma ponta, o volume é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. A gente já discutiu que essa altura aqui, ela também vale o quê? 10 centímetros. Então, substituindo ali, vai ficar π, vezes o raio, que é 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 10, dividido por 3. Então, o volume do cone vai ser igual a 10 ao quadrado, 100, vezes 10.000. Então, vai ficar 1.000 π dividido por 3. Então, duas vezes, vamos colocar ali 1.000 π dividido por 3. Desenvolvendo essa expressão, você tem que tirar o mínimo, né? Porque ali você tem 2.000 π menos 2.000 π dividido por 3. E ao fazer essa conta, ó, 3 vezes 2 me dá 6.000, 6.000 menos 2.000. Vamos colocar aqui, ó, 6.000 π menos 2.000 π, isso tudo dividido por 3. Ou seja, o volume é o valor de 4.000 π sobre 3 centímetros cúbicos. E dessa forma aí, a gente chega na nossa resposta, né? Na nossa questão. Vou colocar aqui do lado aqui que você não está vendo, né? Você chega aí na nossa resposta, que é 4.000 π sobre 3 centímetros cúbicos. E essa é a resposta da nossa questão da UERJ, da provinha da UERJ. Um exercício tecnicamente simples de se resolver, porém precisa conhecer o raciocínio de volume, volume de cilindro, volume de cone, e com certeza é um modelo de questão que vai estar na provinha aberta da UERJ para o ano de 2024, e que eu tenho certeza que esse esqueminha aqui de solução, essa visualização vai te ajudar demais a acertar um modelo de exercício desse lá na sua prova. Beleza? Queridos, já deixa o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima sessão Tite Resolve. Bye, bye.